Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez eu convido a todos para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra que é viva e eficaz. Leiamos a palavra de Deus que está escrito em Hebreus capítulo 4, no versículo 11 ao 13. Leiam comigo a palavra de Deus, meus prezados. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glória a Deus. Prezados irmãos, à luz da palavra de Deus, no repouso de Deus só entrarão aqueles que andar segundo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus traz-nos esse despertamento, dizendo para nós não cair em desobediência como muitos caíram, para que nós possamos entrar no repouso de Deus. E no repouso do Altíssimo só entrarão aqueles que andar segundo a palavra de Deus. Ninguém poderá escapar das mãos do Senhor. Ninguém poderá enganar a Deus. Porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. O nosso Deus, antes que o homem pense alguma coisa, Ele já sabe o que havemos de pensar. Ninguém poderá enganar este Deus Todo-Poderoso. Nunca ninguém enganou a Deus. Quando os irmãos de José do Egito procuraram enganar o seu pai, inventando que um animal selvagem tinha comido José, quando eles tinham vendido para os egípcios, apenas enganaram a Jacó. Mas Deus estava com José. Deus sabe todas as coisas. E não somente isso, mas por causa da rebeldia deles, Deus fez com que eles se humilhassem aos pés do próprio José do Egito. Nos dias de Ló, ninguém pôde enganar a Deus. Nos dias de Noé, ninguém pôde enganar a Deus. Nos dias de Ananias e Safira, não deu para enganar ao Senhor. E não é hoje que passará batido os rebeldes que não quiseram se humilhar a Deus, que não quiseram obedecer a palavra de Deus, e os que não obedeceram não entrarão no repouso de Deus, mas somente aqueles que fizeram a vontade de Deus. Os falsos que querem ajudar a Deus com mentira não enganarão a Deus. Ninguém enganará o Senhor.
A palavra de Deus diz no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Portanto, meus prezados, que não venhamos deixar o inimigo roubar esta confiança que temos em Deus. Que não venhamos deixar ser levados pelas falsas doutrinas, por um evangelho fácil que muitos pregam por aí afora. Um evangelho que o homem pode fazer tudo e passará batido diante de Deus. Este não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é que o homem não venha a cair em desobediência, para que no último dia possa estar firmes, inabalável e estar com o Senhor para sempre. Porque todos aqueles que caem em desobediência não entrarão no repouso de Deus, não entrarão na glória do Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Este Deus é poderoso, todo o poder está nas suas mãos. Ou o homem faz segundo a palavra de Deus, ou vai cair em desobediência, como caiu demais nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, e padecer o juízo de Deus das grandes águas do dilúvio. Como foi os rebeldes que se levantaram contra Deus nos dias de Moisés. E como foi o caso de muitos outros que se levantaram contra Deus. Deus não deixará passar impune todos aqueles que se rebelarem contra a palavra de Deus, ou todos aqueles que querem ajudar a Deus com mentira, os que vivem cometendo a prática de heresias, não passarão batido na presença de Deus. Todos eles sofrerão danos. Todos eles serão envergonhados, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Ou nós vivemos segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus, ou não entraremos no repouso do Senhor nosso Deus. Porque o céu foi feito para os santos, para aqueles que vivem na verdade e não na mentira. O céu é para os santos, e só entrarão no céu aqueles que fazem a vontade de Deus. Versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
meus prezados irmãos, eu vou ter que tratar com o Deus Todo-Poderoso. E você, que não tem procurado andar segundo a palavra de Deus, vai tratar com quem? Você vai tratar também com o Senhor. Antes o grande tribunal de Deus, todos havemos de tratar com Ele. Uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes. E esta espada, ela pode cortar para a salvação e também para a condenação. A espada de Deus há de passar sobre todos. Uns que o Senhor encontrarão fiéis, e elas subirão, porque foi a palavra de Deus quem passou sobre ele. Mas também passará sobre aqueles que não quiseram obedecer a palavra do Senhor. Prezados irmãos, em nome de Jesus, esta conversa que temos agora é exatamente com aqueles que se dizem cristãos, é para a igreja de Cristo. Eu estou falando para a igreja de Jesus. Não deixemos ser levados por falsas doutrinas, meus prezados irmãos. Não deixemos ser levados por heresias daqueles que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra de Deus, com aqueles que diz que tudo pode, que não tem nada a ver, porque Deus é amor, estamos no tempo da graça e Deus não vai condenar ninguém. Mas a palavra de Deus diz que no último dia, o dia do grande julgamento final, como o pastor separa das cabras as ovelhas, assim ele há de separar os salvos dos perdidos. Aqueles que estiver fazendo a vontade de Deus, ele chamará a sua direita, dizendo: vinde bendito de meu Pai. Para aqueles que não se converteram, que não deixaram a palavra de Deus entrar nos seus corações, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós todos que praticaram iniquidades. Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Eu vou tratar um dia com o Senhor, e você também vai. Todos nós havemos de tratar com eles. Uns para a salvação eterna e outros para a vergonha eterna. Ninguém escapará. Ninguém escaparão das mãos do Todo-Poderoso. Ninguém. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O mesmo Deus que vai salvar é o mesmo Deus que vai condenar. O mesmo Deus que chamará os salvos à sua direita é o mesmo Deus que expulsará à sua esquerda. E a Bíblia diz que os da esquerda serão lançados no lago de fogo. Porém, os da sua direita, os que fizeram a vontade de Deus, entrarão no repouso do Senhor. E é deste lado que eu quero estar. Eu quero estar ao lado da direita de Deus, falando a verdade. Doa em quem doer, mas eu vou ter que falar a verdade. E você, meu irmão, está falando a verdade? Está falando a palavra de Deus como ela é, ou está inventando alguma coisa? Ou você está inventando alguma coisa para encher os templos das igrejas? Porque quem vai prevalecer, meu irmão, é a verdade, é a palavra de Deus. A mentira nunca prevaleceu. Nunca. Ninguém será salvo
se não viver segundo a palavra de Deus. Ninguém. Mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Somente aqueles. E os que fazem a vontade de Deus, os que temem a Deus, os que se apartam do mal, é o que não acrescenta nada da palavra de Deus. Deus não precisa de ajuda de ninguém para acrescentar nada da Bíblia. Deus não precisa. O que Deus precisa de cada um de nós é que nós venhamos anunciar o Evangelho. É que nós venhamos anunciar a palavra de Deus, mas é segundo a palavra de Deus como está escrita, sem inventar nada. Deus não chamou nós para inventar. Deus chamou nós para viver segundo a sua palavra. Deus não chamou nós para inventar nada, para fazer campanha A, B, para enganar os incautos. Não. Mas Ele manda nós apregoarmos a sua palavra, a palavra de Deus como ela é. Olha, meus prezados irmãos, que o Senhor traz um despertamento, dizendo para nós lembrar da mulher de Ló, que aos olhos dos homens parece que ela não fez nada, mas aos olhos de Deus ela pecou, ela se rebelou contra Deus. Quando o Senhor disse para Ló sair com a família dele e não olhar para trás, ela desobedeceu, ela olhou para trás, mas se deu mal. Todos quanto olhar para trás, na vida espiritual, vão se dar mal. Todos quanto desobedecer a palavra de Deus, vão se dar mal. Todos. Nunca ninguém passou batido, e não é agora que alguém vai passar. Portanto, meus prezados irmãos, apregoamos esta palavra de Deus como ela é. E deixa os falsos profetas pregar mentira deles, porque eles também vão se deparar ante o grande tribunal de Deus para ser lançado no inferno, para ser lançado no lago de fogo, porque os falsos profetas, diz a Bíblia, que serão lançados juntamente com o falso profeta, com Satanás, serão lançados no inferno. Todos aqueles que desviaram a verdade, que trocaram a verdade pela mentira. E como tem pessoas hoje trocando a verdade pela mentira e fazendo muitos tropeçar, procuramos dar ouvido à voz de Deus, meus prezados irmãos. Fique atento. Fique atento com esses grandes movimentos. Fique atento com esses que ficam pulando nas igrejas numa perna só, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Fique muito atento com estes inventores. Fique atento para você não ser enganado. Porque onde estão esses mentirosos, as multidões estão em volta deles. A maioria das pessoas não estão querendo mesmo é a verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. Ou nós, se vamos à palavra de Deus, ou no céu não entraremos. Porque todos nós havemos de comparecer perante o grande tribunal de Deus. Uns para receber a salvação e outros a condenação. Todos havemos de tratar com Deus. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu vou tratar com Deus e você também vai tratar com Deus. Portanto, meus prezados, esta é mais uma vez um despertamento da parte de Deus que eu quero compartilhar com meus irmãos, porque a vinda do Senhor se aproxima. Jesus está voltando.
Preparemos-nos para encontrar com o Senhor nosso Deus. Fiquemos com estas palavras, meus prezados irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Obrigado pela sua atenção. Deus o abençoe. Amém.